Esse é um momento da minha vida que estão acontecendo muitas coisas. Na verdade, eu estou naquele momento que você sente que está tendo mais um chamado para fazer diferente, para ir para o próximo nível. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre como é esse momento dessa reinvenção do eu. Eu coloquei o título da ignorância ao autoconhecimento porque, na verdade, isso que eu sinto nesse momento é algo que eu senti muitas vezes desde que eu comecei a tomar consciência da minha própria inconsciência. Eu tive uma história até que muito tranquila, perto de todas as histórias que eu já ouvi na minha vida e nesses anos todos como coach, acompanhando pessoas. Eu agradeço a Deus mesmo pela minha história, porque tiveram pontos desafiadores, com certeza, mas perante muitas coisas que eu já ouvi, foi bem tranquilo. Mesmo assim, até os meus 25, 26 anos de idade, eu ainda estava bem robotizado, se é que é essa palavra. Eu era extremamente reativo, né, muitas carências, muito sentimento de falta, né, que veio proveniente das interpretações que eu tinha na minha história. Isso tudo na época começou a me levar para um profundo abismo, onde nada dava certo, relacionamentos não davam certo, carreira não tinha perspectiva, parte financeira complicadíssima, e de repente eu comecei a me ver num mar de erros e problemas e comecei a refletir o que estava acontecendo na minha vida. Hoje eu acredito muito no termo do Jung da sincronicidade, porque eu vejo que tudo foi me trazendo aos poucos, a vida foi me trazendo tudo aquilo que eu precisava. Nessa época eu comecei a dar aulas na empresa que eu trabalhava e foi muito importante, porque foi a primeira vez que eu tive contato com um estudo de uma forma diferente. Os temas que tinham ali eram temas bem interessantes, temas que eu uso até hoje de uma forma bem mais profunda, claro, tenho estudado esses temas há um certo tempo, mas aqueles temas começaram a me fazer perceber que grande parte dos problemas que eu tinha era porque eu nunca tinha parado mesmo para refletir sobre as coisas. Então é como se, de uma forma inconsciente, eu tinha uma ideia do que a vida tinha que ser e qualquer coisa que fosse diferente disso gerava uma reação, uma inconformidade negativa, né, de insatisfação, de cobrança. E realmente acho que quando você chega num ponto em que parece que não tem quase que mais nada a perder, é onde alguns insights começam a vir. Eu me lembro que a primeira coisa que me fez muito sentido nesse caminho do autoconhecimento foi quando eu ouvi uma frase, aliás eu vi porque era um slide, que dizia que a percepção é igual à realidade, porém diferente da verdade. Eu lembro que eu tinha algumas imagens mentais ainda do documentário Segredo, que inclusive é um tema que eu gosto muito, Lei da Atração, e ele falava sobre a escala de sentimentos. E quando eu vi essa frase, que a percepção era igual à realidade, porém diferente da verdade, eu logo comecei a perceber de uma forma mais clara que tudo realmente que acontece tem dois lados. Porém, muitas vezes a nossa emoção, ela já canaliza a nossa ideia para um tipo de ideia do que está acontecendo mesmo. Como assim? De repente alguém brigou com você e se você não estiver consciente pensando naquilo, a emoção já te starta uma raiva, já te starta de repente uma impaciência. E assim era com os acontecimentos da minha vida. Grande parte deles, a emoção ela tinha startado sentimentos negativos, aos quais eu nunca tinha parado para pensar. E aí a gente fica com aquela ideia de vítima na cabeça, né? Que a gente não tem chance, que as coisas são muito complicadas, que as pessoas não entendem, que ninguém quer saber de nada. Enfim, uma série de ideias como essa que foram ideias que aos pouquinhos eu fui percebendo que na verdade eram ideias mal trabalhadas. Eu nunca tinha parado para pensar sobre essas circunstâncias que me machucavam, porque a crença que aquilo já me machucava era tão forte que era como se fosse uma ideia absoluta. Mas quando veio essa frase da percepção, eu falei, bom, se a minha realidade ela é diferente da verdade, então as coisas elas não têm um significado, os acontecimentos eles não têm um significado por si mesmos. Sou eu que determino o que aquilo funciona ou não funciona, o que é, o que não é. Mas aí eu também percebi que não era tão simples assim, porque eu podia ter uma ideia positiva sobre algo negativo, mas isso não mudava o que eu sentia.
E, na verdade, nesses primeiros momentos de reflexão, o que eu comecei a observar é que não era tanto o que eu pensava sobre as coisas, e sim o que eu sentia sobre elas. E foi aí que eu comecei a imaginar que era como se o nosso sentimento ele canalizasse uma energia de uma ideia, mas com a razão você pode procurar outras possibilidades de interpretação para aquela experiência ou para aquele acontecimento. E desde que você ache uma interpretação positiva que lhe faça sentido, que lhe traga algo que você muitas vezes pode não querer ver pelo orgulho, pelo medo de ser inferior, sabe? Aquela questão da gente às vezes sabe que tem algumas coisas para admitir ali, mas passa aquela ideia, acho que a pessoa vai se sentir melhor do que eu, vai achar que eu estou me sentindo culpado, uma série de coisas que já mostram mesmo a reatividade no comportamento. Quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a observar que tudo aquilo que me doía, na verdade, eram os pontos que eu precisava aprender com aquelas experiências. Porque eu comecei esse caminho, eu falei, eu quero mudar minha vida, eu quero fazer algo diferente, mas eu começo por onde? Qual que é o primeiro passo? E foi como se uma voz tivesse dito para mim, olha para as tuas emoções, porque elas são bússolas que vão te apontar tudo aquilo que está te limitando ou que está te fazendo não conseguir expandir sua consciência. E eu comecei a observar que todos aqueles pontos que doíam, as mágoas que eu tinha com pessoas, as partes que eu não tinha perdoado, todos esses sentimentos, esses acontecimentos, eles tinham experiências muito boas para me passar. Foi nesse momento, eu lembro, ficou muito forte nessa época para mim, o quanto é difícil você lidar com orgulho, porque às vezes em determinadas relações tinha um problema, alguma coisa assim, eu logo percebia que eu tinha uma responsabilidade naquilo e que talvez uma mudança de comportamento minha pudesse ter dado um sentido totalmente diferente, sabe? De repente, um pouquinho mais de tolerância teria evitado uma briga, uma palavra colocada de uma forma mais confortável. E aí, quando você se analisa, na verdade, de uma forma bem honesta, você percebe que realmente estava machucado, ainda estava irritado com a pessoa e só disse que queria acertar para usar isso de desculpa, na verdade, para jogar o que queria jogar em cima. Causa e efeito. Não dava certo. Então eu comecei a observar que o orgulho era como se fosse um bloqueio entre você ter uma percepção, entre aspas, negativa e uma percepção positiva. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que saber lidar mais com as minhas emoções, porque realmente essas minhas emoções elas estavam me levando para campos que eu não queria ir. Eu lembro que na época eu liguei para muita gente, eu me desculpei com muitas pessoas, eu comecei realmente a querer observar os 50% da minha responsabilidade nas relações e vi que muitas delas não tinha, essa porcentagem não estava concluída. Então, é uma coisa assim, adianta você cobrar o outro a mudar se você mesmo ainda tem coisas que não mudou? E tudo isso exigiu muito estudo, porque na verdade foi aí que eu comecei a me interessar como é que funcionava a mente consciente, mente inconsciente, o que era um sentimento, né? Como é que se manifestava, o que é um comportamento, por que algumas coisas mudam, outras não, por que às vezes eu falo que não vou fazer e faço, falo que quero fazer e não faço. Caramba, quem que está no controle desse meu eu? E esse é o momento que eu começo a perceber toda a inconsciência em que eu vivia. Que eram padrões baixíssimos, padrões de reclamação, padrões de insatisfação, padrões que não levam você para lugar nenhum. Quando eu comecei a observar tudo isso e comecei a fazer essa reconstrução, que é algo para a vida toda, eu comecei a perceber o empoderamento. O que é esse empoderamento? É a confiança em si mesmo. Porque, de alguma forma, algo para mim mudou naquele momento. Eu fiquei 2 anos estudando por conta, tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. O YouTube, livros foram assim uma fonte de referência muito boa para mim, porque com essas fontes eu pude começar a buscar conhecimento, perceber quanto conhecimento que já está à nossa disposição e começar a compreender aqueles pontos cegos que estavam me sabotando. E aí começa uma caminhada em busca de um novo eu. Para mim, quando eu descobri que existia uma forma da vida funcionar e desde que eu a conhecesse eu não teria problemas, porque eu saberia lidar com cada adversidade, com cada ponto que aparecesse na minha vida, eu falei, bom, eu tenho que entender a vida, eu não faz sentido eu querer viver a vida se eu não compreender a vida, e não é que eu vá ficar compreendendo a vida o resto do tempo e esqueça de vivê-la, mas eu preciso pelo menos ter umas ideias de um básico como é que funciona.
né? Por que algumas pessoas têm sucesso, outras não? Por que umas conseguem as coisas, outras não? E aí, a partir do momento que eu comecei a buscar esse conhecimento, inteligência emocional, programação neurolinguística, vídeos, palestras, liderança, exemplos, sentimentos, emoções, pensamentos, uma coisa ia conectando a outra, sabe? Pensamentos, sentimento inconsciente, inconsciente em Jung, Jung Freud, e aí foi. E não parei mais. E comecei a perceber que, com o tempo, naturalmente, quando eu parava para conversar com os meus amigos, ainda na empresa, eles já me agradeciam, já diziam que era bacana conversar comigo, que eles conseguiam ter um ponto de percepção diferente. E foi daí que eu comecei a perceber e ter a ideia de que eu queria fazer de alguma forma com que tudo isso que eu estivesse fazendo se transformasse na minha carreira. Eu não queria mais parar de estudar para ter que ir trabalhar. Eu queria que o estudo fosse o meu trabalho. E aí veio a questão do coaching, que para mim, na verdade, veio como uma porta para fazer aquilo que eu já estava fazendo. Uma das coisas que eu tenho observado muito na profissão, na área de humanas, na área de coaching, de psicologia, qualquer área que mexa com a mente, com desenvolvimento, com comportamento, é que a vivência da pessoa ela é importantíssima dentro do processo. Quando você começa a estudar a comunicação, fica muito claro de uma linguagem mais profunda que são as emoções que você vibra por detrás das suas informações que realmente causam a influência e mudança no ouvinte. Então, ou seja, não adianta eu falar uma coisa que eu não faço, porque aquilo é raso, ele pode até olhar ali, achar bonito, mas não toca ele profundamente, não tem uma energia de integridade que faça com que a pessoa ela realmente sinta a verdade na sua palavra. E acredito que passar por esse processo comigo mesmo, começar, na verdade, a fazer do meu processo de vida a minha profissão, foi o que realmente foi me trazendo até esse momento. Momento esse que, como eu falei no início, estão acontecendo muitas transformações. Esse estágio que eu estou entrando agora, essa nova fase, é uma nova fase de muito despertar mesmo, meu e de pessoas que eu vejo acompanhando aqui os trabalhos com a gente, que estão engajadas, que entenderam mesmo essa questão do que é você estar desperto para a tua vida e aplicar essa energia para tudo. É muito engraçado porque no começo eu via muito das pessoas que eu era muito inteligente, mas eu não me via assim, não negativamente eu digo isso. Na verdade, não era uma questão de ser muito inteligente, era só uma questão de ter amor pelo aprendizado. Isso foi uma das coisas que mudou minha vida e é algo que eu posso dizer para você, que se você sente amor pelo aprendizado, você já está muito dentro do caminho de autoconhecimento. O Bruce Lee ele dizia que todo conhecimento é autoconhecimento e isso vem muito de encontro com as frases e ciências que acreditam, filosofias que acreditam que não existe um universo externo que não possa ser criado internamente. Ou seja, tudo aquilo que eu tomo conhecimento, eu tomo, na verdade, uma identificação e uma interpretação. Então, realmente, todo conhecimento é autoconhecimento. Quanto mais profundamente você se conhece, mais você consegue entender o sentido das coisas ao seu redor. Porque você não procura, pelo menos, entender, apenas entender as coisas. Chega um momento que você começa a querer buscar o significado daquilo, para saber se aquilo é real ou não. E é muito interessante esse movimento, porque a partir disso, você começa a se permitir ser muito mais você. Fazer aquelas coisas que você sente que precisa fazer e que é o que a sua alma te pede, é o que o teu coração te pede, é o que a vida direciona você a fazer. Não tem mais sentido viver só por viver, trabalhar só pelo dinheiro. É realmente um momento em que você começa a buscar esse autoconhecimento e ele vai te trazendo uma liberdade de ser quem você é de uma forma muito diferente mesmo. E o principal vilão dentro desse processo, vamos colocar como vilão, é o medo. Os nossos medos são coisas que travam demais a nossa vida. Os nossos medos fazem com que a gente deixe por meses a fio para fazer algo que em minutos, se a gente sentasse, faria. Porque é uma sensação muito vulnerável, mas muitas vezes criada até por sentimentos que não são reais, vamos dizer assim. São impressões que nós temos de nós e que muitas vezes não nos permitimos desapegar para começar um estágio novo. Sabe-se hoje que a dificuldade de aprendizagem não é pelo cognitivo, é pelo emocional.
É o emocional que trava a nossa aprendizagem. Porque se a gente estiver tranquilo emocionalmente, flui. Você consegue captar informações melhores, você consegue ler um livro e ter uma interpretação mais profunda, você consegue observar as coisas ao seu redor e dar um significado mais poderoso para elas. E quando você começa a fazer tudo isso e sentir que você é um ser que merece e pode ser o melhor que você é, já não faz tanto sentido ouvir o que as pessoas dizem. Até porque a questão da percepção ela é muito importante, porque quando você aprende mesmo que cada pessoa tem a sua própria percepção de vida, então já não faz mais sentido eu colocar a minha percepção de vida dentro da sua. A forma como você se enxerga é a única que importa. Ponto. Se você está bem com algo que você está fazendo, vai para frente. Toda causa tem seu efeito. Então, se aquilo mais para frente for te trazer uma aprendizagem, mesmo assim, ainda vai ter valido a pena. Porque você vai ter crescido com aquela situação. Sem ficar se preocupando com o que as pessoas vão pensar ou com o que elas vão achar da sua decisão, da sua mudança. Eu não tive muito problema com isso, para ser sincero, porque quando eu decidi ser coach, isso era tão forte dentro de mim que ninguém conseguiria me convencer do contrário. Para mim era isso que eu ia ter que fazer. Eu tinha manifestado um conhecimento, eu tinha despertado para algumas ideias, para algumas percepções que eram muito mais eficientes do que as antigas que eu mesmo tinha. E a coisa que mais ficou clara na minha mente é: se eu fiz isso, qualquer pessoa pode fazer. Então eu quero começar a compartilhar isso com as pessoas, levar isso para as pessoas. Depois veio todas as formações de coaching, que também foram sensacionais e agregaram muito, porque você vai se levando a cada vez catarses mais profundas, reflexões mais profundas, e isso vai te trazendo para um ponto de muita segurança do eu, de entender que esses medos que nós temos, eles só funcionam ou só são criados pela descrença que nós temos em nós mesmos, porque é difícil você acreditar num poder que você nunca utilizou. Então, é na adversidade que a gente cresce. É daí que eu acredito que a pessoa que busca o caminho de autoconhecimento e ela sai, vamos dizer assim, da ignorância, da inconsciência, ela já não se satisfaz de olhar para uma coisa e reclamar daquilo. Ela sabe que ela pode ir lá, que ela pode fazer um movimento diferente, ela sabe que ela pode transformar sombra em luz, que ela pode pegar de uma situação que é extremamente negativa e conseguir achar um ponto de muito sentido interno positivo para aquela experiência. Então, ela escolhe crescer. E o autoconhecimento ele vai te levando para esses campos, né? Até que a gente começa a chegar no campo da espiritualidade, que é muito diferente das religiões. Nada contra as religiões de forma alguma, mas a espiritualidade é a sua conexão com Deus, com uma energia, com o universo, com uma força direta, sem intermediário. É o Deus que habita em você, é a vida, é a força, é o amor. E quando você começa a achar esse ponto dentro de você, esse ponto te liberta num nível mais profundo. E eu não esperava mesmo que tudo isso começasse a acontecer na minha caminhada, porque no começo era mesmo a ideia só de uma profissão, de algo bacana, algo que estava me fazendo sentido. Mas com o tempo isso foi tomando uma proporção muito grande. E é claro, eu sempre brinco com as pessoas que eu estou em todos os meus treinamentos porque eu sou o que mais precisa. E é verdade mesmo, eu aprendo muito com os treinamentos, demais. A cada 15 dias hoje com self-coach, antigamente a cada 2 meses com o Garimpar, eram trabalhos maravilhosos que eu também saía renovado. E o que a gente vai aprendendo com esses trabalhos é que quando você começa a ver processos acontecerem, processos de cura, vamos dizer assim, né, de um perdão que foi resolvido, que aquilo foi expressado e liberto, de um medo que foi ressignificado, de um problema de uma relação que agora ela está funcionando porque as pessoas estão mais conscientes dentro dela, isso é cura. Isso é um movimento de cura muito grande, porque é uma cura da alma, vamos dizer assim. Quando eu comecei a perceber o efeito que isso estava trazendo para as pessoas que participavam e se permitiam, também começou a gerar um grande peso, porque também se transformou numa responsabilidade. Quando alguém sai de um trabalho, de um treinamento e me dá um feedback que aquilo foi muito forte, que aquilo mudou a vida, que aquilo trouxe uma nova sensação e percepção de realidade, eu percebo que eu posso levar e auxiliar muitas pessoas também e também aprender com elas. Então, eu digo para você que autoconhecimento é um caminho que vale muito a pena. Ele não tem volta, mas ele vale muito a pena.
ele não tem volta, porque você vai expandir a sua consciência, vai ter um monte de gente que vai achar que você está ficando louco, suas ideias elas vão começar a ser diferentes, porque você vai começar a querer realmente buscar sentido e significado na maior parte das informações que você compartilha. Você começa a já não acreditar mais que reclamar vai te ajudar em alguma coisa. Então, pô, deu errado, você toma ali a responsabilidade e fala, deu errado, o que eu poderia ter feito diferente que eu não fiz? E esse bom senso começa a trazer muito mais força e estabilidade para a sua vida, mas também entra num outro campo que é muito importante dizer, que é você se sentir mais conectado com o amor que existe dentro de você. O amor é o que o amor faz. Essa definição do livro Monge Executivo é muito boa, porque a partir do momento que você começa a mensurar o amor como um comportamento, como uma ação, fica mais fácil de saber o quanto que você tem se amado ou não. E quando você começa a buscar o caminho de autoconhecimento e perceber que você, para você mesmo, é fonte, é causa, então não faz sentido mais você colocar o outro em primeiro lugar. Porque se você colocar o outro em primeiro lugar, você vai cair. Se você cair, você não vai poder fazer nada por ele. Então você tem que estar em primeiro lugar. E isso não quer dizer que você não vai ligar para as pessoas ao seu redor. Só que da mesma forma que você dá importância para o que acontece com as pessoas, você também começa a dar importância para o que acontece com você mesmo. Para as coisas que você tem na sua mente, o que está te doendo, o que está te machucando. E o buscador do autoconhecimento, ele sabe que quanto mais ele quiser se libertar das coisas que machucam ele, mais ele vai ter que despertar a coragem para enfrentar essas coisas. E não é que enfrentar essas coisas seja brigar com elas, mas muitas vezes aceitá-las. Aceitá-las para conseguir passar por dentro dessa dor e sair do outro lado mais livre. Porque o autoconhecimento ele vai te levando para esse caminho. Quando você começa a perceber o caminho do autoconhecimento, a expansão de consciência que ele te traz, a capacidade de captar informações do meio que ele te traz, de entender algumas circunstâncias de uma forma um pouquinho mais clara, você começa a perceber que você é muito mais do que o seu corpo. Você vai muito mais além disso. Você, em essência, é consciência, é o todo. E começar a pensar sobre isso realmente faz com que você queira buscar mais estudo para entender mais. Tudo bem, porque chega uma hora que a gente percebe que não vai conseguir entender tudo nessa vida. Então, acho que o segundo estágio disso é começar a pegar esse conhecimento e transformar ele em aplicação prática para as pessoas que, de repente, como você também estão buscando melhorar suas vidas. Porque todo esse processo de autoconhecimento, ele te traz uma liberdade de ser você mesmo que não tem preço. Ele literalmente te liberta da dependência do reconhecimento do outro, do que as pessoas estão achando, do que elas deixam de achar. Você vai se focar na sua intenção. Qual a intenção que você tem por detrás do que você está fazendo? E se a intenção que você tem por detrás do seu comportamento ela é boa para você e ela não faz mal para ninguém, então tá tudo certo. Porque às vezes as pessoas podem não entender o que você vai fazer, mas isso é elas, não é você. Então, grande parte das pessoas que conquistaram objetivos ousados, elas eram muito incompreendidas. Porque elas conseguiam visualizar algo e dentro delas, internamente, elas acreditavam tanto que aquilo era possível, mas quem estava de fora não conseguia acessar todas essas informações para chegar à mesma conclusão. E aí é aquele momento que a vida, ela, entre aspas, desacredita de você, só para saber o quanto você mesmo acredita em você. Então, através desse caminho de autoconhecimento, veio muitas reflexões sobre a minha família, sobre eu mesmo, sobre meus filhos, sobre minha carreira, sobre minha relação com o dinheiro, sobre como agora colocar o que eu tinha de melhor e agregar, vamos dizer assim, ou alinhar a construção de mim mesmo à melhora do meio em que eu estou inserido. E assim foi nascendo toda essa profissão, que hoje para mim virou uma causa. E é o motivo, inclusive, de eu estar compartilhando com você esse vídeo, para te falar que realmente nós estamos no mesmo barco, caminhando, né? Talvez você me conheça mais como o coach, mas na verdade quem está conversando com você aqui não é o coach, é o coachee, né? Porque para poder ministrar os treinamentos, eu muitas vezes preciso me colocar na condição do aluno também, do discípulo que está ali para aprender, que sabe que é falível, que sabe que tem muita coisa ainda a se conhecer pela frente. Mas trocar essas ideias e compartilhar essas reflexões, elas começam a te trazer muito mais empoderamento para que você consiga saber realmente que se a sua vida não está dando certo em algum ponto, esse ponto é exatamente o ponto que você está abandonando o seu eu.
Quantas vezes eu vejo em relacionamentos as pessoas sofrerem, se machucarem, porque não aceitam que aquela busca toda pelo outro, aquela carência toda, na verdade é só uma falta de si mesmo. E é claro que vai dar errado o relacionamento, porque se a pessoa ela já entra num sentimento de muita falta, de muita carência, é só uma questão de pouco tempo para estar com cobranças. Só que tudo isso distrai a nossa mente. Quem está no caminho do autoconhecimento já começa a ter um pouquinho de discernimento para saber quando está se perdendo muito de si mesmo. Porque se você está no seu autoconhecimento, no seu caminho, você também vai saber que esse caminho vai te trazer uma expansão, e essa expansão ela vai se manifestar através dos seus principais objetivos de vida. Então, quanto mais você se conhece, mais você se permite criar objetivos maiores e começar a viver em prol deles. E tudo aquilo que não está dentro disso que você está fazendo, ou que você sabe que é importante, você já não dá mais tanta atenção, porque já não faz mais sentido. Você já sabe que você não é vítima de nada. Você já sabe que as coisas que estão dando errado na sua vida é porque você mesmo ainda não tem informação suficiente ou não está predisposto suficientemente a fazer o que tem que ser feito. Então não tem quem culpar. Não dá para terceirizar mais essa culpa. Passou esse ponto. São essas pessoas que muitas vezes vêm para os treinamentos, para os processos de coaching, e aí elas só aprendem a metodologia, uma forma, um atalho, para que elas consigam mensurar todo esse autoconhecimento e agora entrar em domínio do seu eu. Não deixar mais as emoções tomarem conta, não deixar as carências tomarem conta, entender o que está doendo, conseguir se libertar de alguns sentimentos através de perdão, de compreensão e assim elevar cada vez mais a energia pessoal. E esse é um assunto que logo eu quero colocar um vídeo também para falar sobre essa questão de paradigma da matéria, paradigma da energia, porque eu acredito que no caminho do autoconhecimento chega um momento que não tem mais como ficar acreditando no paradigma material, né? As coisas em essência são consciência e nascem dentro de um sentimento, dentro de um pensamento e aí vibram até que se materializem e criam um mundo ao nosso redor. O Steve Jobs já falava isso, eu gosto muito de falar isso nos treinamentos, né? As coisas que estão criadas no mundo aí não foram feitas por pessoas que são mais inteligentes que você. Basta você despertar a sua força interna e deixar sua marca no mundo. Ele deixou dele, ele realmente mensurou que o que ele falava não era uma ideia bonitinha, era um fato. Realmente, nós podemos sim criar a nossa vida, nós podemos construir os nossos sonhos, nós podemos nos divertir vivendo cada dia como se fosse único. E é exatamente esse o momento e é por isso que eu estou compartilhando essas ideias com você, essas reflexões sobre o que é esse autoconhecimento, porque vai muito mais além. Você, quando começa a entender seu processo de vida, quando começa a entender as reflexões de quem você é, de quem você se transformou, quais foram os modelos que você teve, né? O padrão para não ficar num ciclo interminável, como é que eu consigo mudar o padrão, né? Se eu tinha uma família que de repente acreditava em A, como é que eu consigo tirar isso da minha essência e começar a acreditar em B? Mas não como uma reação, e sim como uma transcendência, como uma aprendizagem real de algo que te faz cada vez mais para cima. Eu acreditei mesmo, eu acredito que é o amor mesmo. Esse amor que você desenvolve por si mesmo para poder manifestar pelo mundo. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira formação de coaching, veio uma frase na minha mente que ficou até hoje. Quando eu descobri o amor que estava em mim mesmo, só aí consegui perceber todo o amor que existe no mundo. Então, realmente, o mundo é um reflexo do que você é. Se alguma coisa não está dando certo, mergulha para o interno e começa a procurar. O que está te afetando? Por que afeta? O que isso quer dizer na sua vida? O que a vida está te pedindo para mudar nesse momento? Qual é o ponto que você está resistente, que você não está se permitindo?